Uma tag original, Quarto dos Gêmeos, misturando duas coisas que a gente gosta bastante, que é literatura e videogame. Mais precisamente, Evezel, a franquia de jogos do Final Fantasy, pois criamos a tag Final Fantasy. E cara, se tu quiser fazer essa tag também no teu canal, etc., pode fazer sem problema nenhum. E como é algo que não é tipo conhecido de todo mundo, a gente vai explicar o porquê das perguntas serem de tal forma e tudo mais, sabe? Vai ser tudo explicadinho. Mas antes de tudo, cara, nos segue nas redes sociais, já deixa o like no vídeo. Todo aquele negócio. Vire membro se puder. Vire membro se puder. Nosso link da Amazon, quando for comprar alguma coisa. Link da Amazon mais importante, gurizada. Sério, nunca se esqueça de usar o nosso link da Amazon pra comprar qualquer coisa. Então, tagzinha vai ser longa, né? Não vamos nos aprofundar muito nos livros, então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Primeiro de tudo, Evezel, vamos falar do Final Fantasy I, o livro que te moldou como leitor. Então a gente escolheu essa pergunta porque é o primeiro Final Fantasy, né? E pra quem não sabe, o Final Fantasy ele leva justamente esse nome porque ele é um jogo bem acreditado. Ele foi o último da empresa e aí, pelo sucesso dele se derivou uma franquia que tá viva até hoje, isso lá nos anos 80, né? 90, no início dos anos 90. Enfim, por isso que a gente escolheu esse tema, né? Então, o livro que me moldou como leitor foi A Torre Negra, né? O primeiro livro, O Pistoleiro, li várias vezes esse livro, eu curtia muito ele. E aí, já como não tinha dinheiro para comprar os outros livros, lia e relia esse livro aqui. E depois ia falar lá pro nosso amigo que lia bastante, para ele começar a ler A Torre Negra, né? Então começou essa troca aí por conta de A Torre Negra, O Pistoleiro. Falando nesse amigo é por causa dele, basicamente, que eu quis ser um leitor, né? Então vou falar de Harry Potter, que a gente amava os filmes, ele lia a franquia, lia os livros que não saía o filme já, né? E aí ele nos contava as histórias e tudo mais, e nossa, eu ficava pensando naquilo, a gente fazia fanfic, Harry Potter, ficava... Sabe, tudo na nossa vida era Harry Potter, tinha as revistas lá do Harry Potter, lembra? Vinha com pôster. Achava que ia receber a carta de Hogwarts. A gente realmente achava, cara, a gente achava de verdade. A gente brincava, né, de Harry Potter, fazia as varinhas com um pedaço de caniço cortado, né, pra fazer a base, e pegava um mata-mosca e tirava a parte mata-mosca, né, só aquele pedaço de pau, e colava aquilo ali, pintava e era a nossa varinha. Então, por isso que eu escolhi Harry Potter. Final Fantasy II, um livro que trouxe novos conceitos usados posteriormente. A gente escolheu essa pergunta por conta do Cid, né, que todo Final Fantasy, a partir do Final Fantasy II, tem um personagem com o nome Cid, e por conta dos Chocobos, né, aquela montaria que aparece em todos os outros Final Fantasy. Começou com o 2, por isso que a gente escolheu essa pergunta aí, e eu trouxe o Battle Royale, né, do Koushun Takami, que é um livro aí que vários outros se inspiraram, beberam dessa fonte, por mais que não admitam, né, que é o caso lá dos Jogos Vorazes. Fala que, nem li o Battle Royale. Mas a gente sabe que leu e se inspirou bastante para criar, né? E várias outras distopias também, né? Se inspiraram nesse conceito aí. Esqueci o nome daquela outra também, que é nessa Divergente, né? Bem conceito do Battle Royale, de botar uns jovens aí numa ilha deserta e só um tem que sair vivo. Esse tipo de distopia, né? Começou com esse. E eu venho trazer mais precisamente o Contos Gauchescos. Essa versão tem Lendas do Sul também. Pode ser abordado os dois, né? Por isso que eles estão sempre juntos. Porque eles são contos... Isso é muito difícil, cara, no regionalismo chamado pré-modernismo, né? Por que é clássico? Por que esse é o livro mais estudado do Rio Grande do Sul, no caso? É porque ele consegue pegar esses conceitos regionalistas e trazer também morais universais, né? Como é o caso do conto 300 Onças, até o Lendas do Sul tem a Salamanca do Jaral, no conto O Boi Velho também tem, sabe? Claro que nem todos os contos se sobressaem, sim, nem todos seriam clássicos, mas tem muitos aqui que são clássicos e que por conta disso, cara, o modernismo aí foi recheado de gente
se inspirando nesse livro aqui. Então a gente tem o João Guimarães da Rosa, né, com o Grande Sertão Veredas, que ele se inspirou bastante no personagem Contos Gauchescos Blau Nunes para fazer um personagem dele, e também o próprio Érico Veríssimo aí com O Tempo e o Vento se inspirou no Salamanca do Jaral. Então é por isso que eu trouxe o Contos Gauchescos, um livro que é estudado até hoje. E bora pro Final Fantasy III, um livro com um Deus Ex Machina, né? Porque a gente escolheu isso por conta do Final Fantasy III ter criado aí algo que foi levado para os outros também, que são as Summons. Né? Aquelas Summons, quem já jogou Final Fantasy, que são coisas bem roubadas, que aparecem do nada para te ajudar durante essas batalhas. Né? Tipo uma magia que tu usa, mas daí aparece um bichão assim do céu, cai um e Deus solta um mesmo, poder. Né? Como se fosse um Deus, por isso que a gente botou um Deus Ex Machina. E muita gente não sabe o que é Deus Ex Machina, a gente só vai explicar aqui bem por cima, tá? O Deus Ex Machina é aquela carta que o autor tira da manga na hora para resolver um problema. É uma solução que não tem solução e ele encontra alguma coisa muito absurda para que isso aconteça. Para resolver um problema, né? Resolver esse problema que ele mesmo criou. E eu trouxe o Hobbit do Tolkien, o mestre do Deus Ex Machina ainda. Porque, enfim, ele criou o Smaug e tudo mais. É um baita de um Deus Ex Machina que acontece pra derrotar o Smaug, né? Então, por isso que eu trouxe o Hobbit. E tu, cara, trouxe o quê? Cara, eu trouxe o Senhor dos Anéis também do Tolkien. Mais precisamente o Retorno do Rei. Com a vinda dos Cavaleiros Fantasmas. Aquilo o próprio Tolkien falou. Eu criei um problema tão grande que eu não sabia como solucionar. Então, essa foi a única solução que eu achei plausível, mas é um grande Deus Ex Machina que vem do nada e acaba com uma guerra, né, digamos assim. Então por isso que eu escolhi este livro. Final Fantasy IV, um protagonista que muda completamente durante a trama. A gente escolheu, né, por conta do protagonista do Final Fantasy IV, o Cecil, que ele é um cavaleiro negro que se torna um paladino. Ao longo da história. É muito massa, velho, o arco dele. E eu venho falar do Santiago, né, do O Alquimista, um cara aí que muda drasticamente do começo do livro até o final, é outra pessoa. Então por isso que eu trouxe ele. E eu trouxe As Cavernas de Aço, mas pode ser a Saga dos Robôs inteira, mas vamos pegar só esse, o primeiro, As Cavernas de Aço, com o Elijah Baley, que ele é um detetive bem desacreditado ali, que trabalha na polícia e tal. E ele até brinca, assim, tipo, logo no início do livro, ele, tipo, dá uma solução idiota, assim, sabe? Que seria, tipo, um Deus Ex Machina, assim, sabe? Tipo, é tal coisa que aconteceu. Tudo fica olhando, não, cara, não é. E aí ele vai, investiga e ele evolui muito durante esse livro, sabe? Ele começa sendo, tipo, um cara bem idiota, no sentido de ser burro mesmo, e se transforma num cara hiper inteligente, e ele é muito desacreditado, ele foi escolhido pro cargo por ser desacreditado, sabe? Então, tudo faz sentido aqui pra ele ser o cara que eu pensei do protagonista que muda aí durante a trama, né? Elijah Baley, da Saga dos Robôs. Final Fantasy V, um livro com muitas personagens, né? Que esse o Final Fantasy V foi o jogo da franquia que adicionou vários personagens de uma vez só, né? Sim. Personagens principais, no caso. Apesar de no 6 ter mais personagens, mas esse o 5 foi quando, né, deu esse boom, sim, essa diferença, né, do jogo. É meio que uma característica do Final Fantasy, né? Terem vários personagens. Claro que isso não é regra, muitos não seguem isso, mas tipo, tem muito personagem, tu só poder usar 4, né? Pelo menos os primeiros, era assim, tinha mais de 10 e só podia usar 4. Então é por isso que a gente bolou essa pergunta. Eu vou falar do livro do meu irmão, né, que tem 12 protagonistas, que é o Origem do Além, Evésia. Cara, representa bem essa pergunta aí, né, cara? São 12 personagens, né, os 12 signos do Zodíaco, e é muito show, galera. Esse livro é muito bom, muito top. Podia ter botado até em outra aqui, né, do finalzinho aquele, né? Show. E eu escolhi A Revolta de Atas. Peguei esse aqui por ser uma edição única que eu tenho, quem é John Galt, mas é o mesmo livro. E, cara, é muito personagem mesmo. A gente fez a leitura coletiva e muita gente se perdia, né? Não sabia quem que era o personagem, porque voltava lá pro sei lá, um nome aí do personagem. O Ed Wheeler, por exemplo, quem que é esse mesmo? Enfim, o livro começa com ele, né? Mas, só dando um exemplo, são vários personagens, vários mocinhos e vários vilões também, tá?
E dentro dos mocinhos tem vários protagonistas, assim, que se sobressaem aos outros, né? E é por isso que eu escolhi este livro. Final Fantasy VI, o livro com o melhor vilão que você já leu. Né? A gente escolheu isso por conta do vilão do Final Fantasy VI, ser o Kefka, né? Que é um vilão incrível, muito bem bolado. Aí eu acho que ao lado do Sephiroth, o maior vilão, né, da história dos videogames, e os dois são do Final Fantasy, né? Então o Kefka, ele é tipo, a cereja do bolo do Final Fantasy VI, É o que o torna vilão, sabe? o jogo tão bom, né? É, Já a dinâmica já dele. O 7 não. O 7, tipo, a história ali é muito boa e tipo, o Sephiroth é só uma coisa a mais. Sim, aqui não, aqui o Kefka é ele a tá cereja acima. do bolo. Tu quer ver o que ele vai fazer, qual que vai ser o próximo movimento dele, sabe? Então é por isso que a gente escolheu isso de vilão, né? Escolheu o Drácula, né? A gente fez aí um vídeo sobre isso. Vai estar deixando passar nos cards, Não. pra se lembrar? Não vou lembrar. Mas veio o anterior a esse, galera. Escolhi o Drácula por ser o Drácula, né? Que tá influenciando todos os livros de vampiro já escritos até hoje. Passa pelo Drácula. Então é um baita de um vilão. Ele é incrível, muito bom mesmo. Quem não leu o Drácula, lê, velho. Conforme a gente gravou o vídeo, também eu falei dele. Lúcifer. Tanto Paraíso Perdido quanto da Bíblia é o mesmo Lúcifer, né? Aqui só tem umas cositas a mais, né? Sim. E, enfim, cara, vocês conhecem o Lúcifer da Divina Comédia, ele tá em várias histórias, né, o Lúcifer. Mas vem trazer o Paraíso Perdido porque a gente meio que tem a perspectiva dele, da coisa, sabe? Então se aprofunda bastante nesse vilão que é tão conhecido. Lúcifer, ou o Diabo, né? Este cara aqui. Vamos agora pro Final Fantasy VII, um livro com ativismo muito forte, né? A gente escolheu isso por conta do jogo começar com um grupo, né, de ecoterroristas, que é a Avalanche, contrata um mercenário, que é o nosso protagonista, e aí eles querem salvar o planeta, porque tem uma empresa chamada Shinra que está sugando a energia vital do planeta. Então eles precisam destruir a Shinra para o planeta não morrer. É uma pegada de ativismo bem ambientalista, assim, do Final sim. Fantasy VII. E aí eu peguei esse, velho, por incrível que pareça, Jantar Secreto, que vai falar aí da indústria, né, os malefícios da indústria da carne, dessa grande indústria maior do planeta. Só que o que ele vai botar aqui? Carne humana. Então tem toda essa pegada da indústria numa parte que tu vê, tem até quando ele fala de como é feita a carne humana lá pros jantares, tu até fica tipo, se tu não comeu nada no dia, tu acaba ficando com fome, sabe? E aí depois, quando vai pra essa parte ainda da indústria mesmo, daí tu fica com o pé atrás, assim, pô, não é legal isso, sabe? Então, cara, parabéns aí pro Rafael Montes. Baita livro, muito bom. Jantar Secreto. E claro que eu vou falar de Duna, que também tem essa pegada ativista ambiental, né? Muito à frente do seu tempo, ele já trazia essa discussão, né? E é um planeta, vamos falar que a família Atreides morava num planeta bem parecido com a Terra, assim, tem água em abundância, né? E daí os caras vão para um planeta que não tem água, né? Simplesmente não tem água lá, é muito escassa mesmo, a ponto das pessoas, os Fremen, que são os habitantes de lá, usarem os trajes estiladores, que são os trajes que eles usam para reaproveitar a água do corpo, né? Eles vão suando e aquilo vai voltando e eles vão tomando e assim por diante. Urina, enfim, sabe? Tudo é reaproveitado. Então ele faz assim com maestria. O terceiro também ele mostra meio que uma terraformação, digamos assim. E também, cara, sério, só ler Duna é muito bom mesmo. E esse livro ele dedica também para ecologistas e tal, né? Sim. É a pegada ecológica muito. Vamos pro Final Fantasy VIII, um livro que você leu e não entendeu o final. Então a gente escolheu isso por conta do final do Final Fantasy VIII ser muito estranho, muito né? Muito enigmático. Tem várias teorias do que acontece. Eu tenho a minha própria teoria que é muito boa. Enfim, eu acho que eu vou jogar em live e talvez fazer um vídeo assim explicando, sabe? Porque tem uma explicação bem metafísica até, sabe? Até envolve física quântica e tal. É muito legal mesmo esse jogo. Mas o final é totalmente em aberto e tu fica realmente sem entender o que tá acontecendo. E eu escolhi esse aqui, Misosup, que o final, cara, é uma viagem, sabe? Esse final aqui, tu tipo... tu
Tu pensa várias coisas, tá ligado? Só que tu não chega a lugar nenhum. Quer dizer, tu chega... assim? Meio que tu teoriza o que acontece no final, sabe? Então, mas é bem legal isso, que não dá pra falar muito sobre, né? Os finais dos livros. Mas eu escolhi esse. Sopinha de Missô, né? E o Murakami. E dentre muitos que eu poderia falar, poderia trazer o Desuntores em Série, né? Sim. O fim. Mas eu trouxe do Maurício Gomide o Todo o Tempo do Mundo, que tem um final, assim, bem interpretativo, digamos assim, sabe? Então é isso que eu posso falar sobre esse final. É tu quem vai escolher o final desse livro. Então tu não entende 100% o que aconteceu, tá bom? Final Fantasy IX, um livro que o coadjuvante se sobressai ao protagonista. A gente pegou, né, a gente fez essa pergunta por causa do Vivi, o personagem do Final Fantasy IX, que ele... Enfim, o arco dele é o melhor do jogo, melhor cara. arco. Ele é um coadjuvante ali, ele não... Sim. O personagem principal, o Zidane, que também, tipo, é meio que um mercenário, um Sim. ladrão e tal. Quem se junta ao grupo é o Steiner, que é um guarda real. E um mago, né? E o mago, que é o Vivi. Então, E a história dele é incrível. É a bem melhor do que todos os outros. a melhor coisa do jogo é a história dele, sabe? É muito profundo aquilo. Então por isso que a gente escolheu isso do coadjuvante. Cara, trouxe o Deus Americanos do New Game, né? Que a gente tem o Wednesday aqui. Mas poderia ser qualquer outro, né? Qualquer outro que o cara se sobressai muito ao Shadow, né? As melhores partes são quando aparece, né, o Wednesday falando alguma coisa. Ele é muito divertido, muito engraçado e é o melhor personagem desse livro. Deus Americano. Quando ele fala assim, deuses são reais quando acredita neles. Deuses são reais se acredita neles. Me diz quem é você. Deuses são reais se acredita neles. Quê? Deuses são reais se acredita neles. Deuses são reais se acredita neles. Cara. Deuses são reais se acredita neles. Deuses são reais. E eu trouxe a Bússola de Ouro, né? Poderia ser, acho que a Faca Sutil e a Luta Amber também, mas eu trouxe ele por causa do York Barnison, este ursão aqui. Esse cara é foda, é o melhor personagem da série inteira. E, porra, ele sobressai demais a Lyra, sabe? E a Lyra é uma boa protagonista aqui nesse livro. Os outros não é. Mas nesse ela é muito legal. Só que, tipo, ela é meio chatinha assim, mas, sabe, ela se impõe. Ela é uma criança muito inteligente, muito perspicaz. Mas o York Barnison carrega ela e o livro inteiro nas costas. Na boa. A batalha dele é sensacional. Final Fantasy X, um livro que o final te fez chorar. Isso por conta, cara, normalmente todos os Final Fantasy, eles têm finais muito emocionantes, né, cara? No 7 eu não chorei, que é o meu favorito, mas o final do CD1 eu chorei, do 7. O final do 4 eu chorei. O do 10, né? O do 15, chorei muito. O 8 ele nem acompanhou muito, aí jogando, ele viu o final quase chorando. Eu vi o final, assim, tipo, é muito emocionante o final do 8. A música, né? Eyes on Me, muito boa. Mas o 10, cara, o 10 disparado é o mais emocionante deles. Então por isso que a gente botou aí essa pergunta, né? E eu... Joyland, do Stephen King, livraço, e o final é muito bonito, assim, muito emocionante, cara. E eu venho trazer a Divina Comédia. Porque assim, cara, eu já li, tô lendo pela 4ª vez, né, se eu for começar de novo, assim, inteiro. Então, o final dele é a recompensa por todo esse livro, que ele é muito difícil de entender, ele tem várias camadas, é muita coisa para se entender dele, só que o final do Paraíso, meu Deus, cara, o conceito de Deus de um católico que é muito absurdo, cara, é muito legal, sabe, e assim, é de lacrimejar os olhos, não cheguei a chorar, mas toda vez que eu leio, meus olhos lacrimejam e eu fico todo arrepiado, arrepiadinho, cara. Né? Nossa senhora. É bom demais, cara. Vale a pena, sabe? Tipo, é um livro muito difícil e o final vale a pena demais. Então é recompensador. Por isso que eu trouxe ele aqui. E Final Fantasy X-2. Uma continuação desnecessária, né? Não precisa nem falar, né? O Final Fantasy X-2, eu cheguei a jogar ele. Eu não terminei porque ele é muito ruim. Ele é um jogo bem ruim.
comparado ao 10 ou comparado a outro Final Fantasy que eu Qualquer joguei. A ideia é boa, sabe? Trazer de volta esse universo. Mas é muito mal executado e, particularmente, um Final Fantasy que eu não gosto. E é uma continuação desnecessária, ao meu ver. Que acaba tão bem o 10, né? Que é ter essa continuação. E eu trouxe um livro que eu não li ainda, cara. Que é O Vento pela Fechadura, da Torre Negra. O livro 4.5. Tipo, cara, é desnecessário. Né? Ele é um livro aí que ele é todo bem amarradinho, a Torre Negra. Aí no livro 4, o Roland para com o grupo dele e conta uma história. E aí o Stephen King, anos depois de ter completado a Torre Negra, escreveu O Vento pela Fechadura. E aí é como se fosse outra história dessa mesma parada deles, sabe? Que o Roland conta. Então seria o livro 4.5, que é O Vento pela Fechadura. Então é meio desnecessário, né? Não precisava. E eu venho trazer o Alice através do espelho. Tipo, não que seja ruim, sabe? Mas ele é muito parecido com o primeiro. E tipo, ela vai revisitar um pouquinho depois, né? Nem um ano depois, eu acho. O País das Maravilhas. Então vou ver o Chapeleiro, vou ver o Gato, vou ver se os personagens estão legais. A Lagarta, né? Meu preferido. Não. É um negócio totalmente novo. É outra proposta, digamos assim, mas com a mesma conclusão, sabe? Então não gostei por conta disso. Mas não é um livro ruim, mas eu achei bem desnecessária, sabe? A Um livro todo planejado, né? Pra ser um jogo de xadrez e tal, mas o primeiro é bem melhor, realmente. Final Fantasy XI, um livro que teve um hype absurdo e ninguém mais fala. Então a gente moldou essa pergunta porque o Final Fantasy XI, ele era um jogo de MMORPG, um RPG online, como vai ser o Hogwarts Mystery do Harry Potter, sabe? Só que ele acabou ficando datado, né? Porque é dos anos ali 2000 ele veio pra segunda geração de jogos, assim, né? Pro Play 2 e tal. Então ele acabou ficando muito datado. Daí... Foi um hype absurdo, só que morreu, ninguém mais fala dele, né? Sim. Então, é por isso que a gente fez essa pergunta. E eu trouxe aqui o Clube dos 8, né? Do Daniel Handler, que quando foi, tipo, a Companhia das Letras anunciou, né? A editora seguinte, na real, que ia lançar o Clube dos 8, todo mundo, nossa, o criador de Aventuras em Série, um livro dele, o livro que consagrou ele pro mercado, não sei o que. Teve live da Bel Rodrigues com a Pan Gonçalves falando desse livro, tudo, sabe? Um hype bem absurdo, só que aí, tipo, ninguém conhece hoje em dia esse livro, né? Livro aí que morreu com o tempo e pouca gente fala. Acho que só eu aqui do Booktube, do Bookverse, tenho falado desse livro. Então por isso que eu trouxe ele aqui. E eu decidi trazer esse aqui que eu li na época do lançamento, tá? Oceano no Fim do Caminho. Justamente porque vários booktubers que eu acompanhava na época, né? Que era o Cabine Literária e a Tati Feltrin, falaram. E, enfim, muitas outras pessoas falavam no Booktube aí. E eu li, muito bom o livro, mas ninguém mais fala, né? É o livro que muita gente falou no lançamento e hoje em dia ninguém mais fala nele. E é um livro muito legal, cara. Pode ver que a gente tá, tanto eu quanto o Nifrido, estamos trazendo sempre ele nas nossas listas, porque ele realmente é um livro muito bom. Na minha opinião, o melhor do Gaiman, dos livros, né, que ele já escreveu, tirando os quadrinhos. Vamos lá então, né? Final Fantasy XII. Esse eu ainda não joguei, mas eu sei porque eu tô nos grupos lá de Final Fantasy. O pessoal sempre fala quando, e aí, vou jogar esse jogo, o que vocês acham? Sempre divide opiniões. Então é isso. Um livro que divide opiniões. Eu trouxe A Floresta das Árvores Retorcidas, do Alexandre Calari, né? Um dos membros aí do Pipoca e Nanquim. Livro que eu particularmente gostei bastante, mas é um livro que divide bastante opiniões aí das pessoas, né? Ele é para ser um livro mais... que homenageia o trabalho do Lovecraft, mas ele é bem original ao mesmo tempo, sabe? Não parece a escrita do Lovecraft, é bem diferente. E não sei, cara, sinceramente não sei porque divide tanto opiniões, né? Mas eu sou uma das pessoas que gosta bastante desse livro aqui. Eu venho trazer o Karateka, do Nifrido, linkzinho na descrição. Livrão, comprar. Hein? Livrão. Então, é um livro criticado por quê? Por conta do... Eu vejo dois tipos de crítica. Por acharem que é violência gratuita, e realmente ele é bem violento no início. Mas por que outros autores podem, né? Autores gringos podem... Né? Porque o Stephen King pode e não é criticado por conta disso.
E também por ele ser muito brando no meio, né? Muita gente critica isso, que ele poderia ser mais violento durante o tempo inteiro, né? Porque o início ele vem com tudo, assim. Aí ele dá uma freada, e no finalzinho ele é mais terror psicológico. No início ele é bem gráfico, bem violento. Então é mais, sabe, isso. O pessoal fala, muito gratuito no início. Mas não é, né, cara? Ele leva o protagonista até um lugar onde ele vai se desenvolver, né? Ao longo da história para esse lugar. Então, tipo, gratuito não é. É uma coisa muito forte que acontece, infelizmente acontece na nossa sociedade. E é isso, cara. Por isso que eu trouxe Karateka. Pra mim é um livraço, 5 estrelas favoritado. E não é porque é meu irmão, cara. Porque o livro é bom mesmo e é muito bem escrito. Oi, Vezão. Agora, Final Fantasy XIII. Um livro muito criticado e que você considera bom. Isso eu vejo muito no Final Fantasy XIII, né, cara? Que, tipo, eu não joguei ainda. Mas é um jogo que ele é muito criticado, mas normalmente quem joga e curte vai atrás das expansões e tudo que tem, sabe? Esse é o da Lightning? É. Esse mesmo. Vamos falar então dele. O Makunaíma, o herói sem nenhum caráter. Aí assim, velho, é aquela teoria, né? De que o brasileiro não gosta que o brasileiro faça sucesso. É o que eu falei ali, tipo, por que o Stephen King pode e tu não pode criar uma cena gráfica pra chocar, né? Aí, tipo, o nome é Makunaíma, o herói sem nenhum caráter. E aí eu vejo... Gente, só procurar no Scooby. Eu vejo gente falando que o livro é ruim porque ele não tem nenhum caráter, velho. Pô, porque ele brinca o tempo inteiro, né? Que, tipo, é fazer coisinhas. Tá toda hora falando coisinha. Outra coisa, não dá pra entender nada no livro. E daí, qual é o teu livro preferido? Alice no País das Maravilhas. Sim. Sabe? Meu Deus, velho. Não tem só porque é de gringo, sabe? E aqui só porque é brasileiro, aí baixa um monte a nota. Aí é por isso, Mas é isso, galera. Ele é muito bom, um dos meus livros favoritos. E eu venho trazer também um clássico brasileiro que, se tu for ver no Scooby, a nota é 3,1. E o livro é muito bom, 5 estrelas. Sério, é bom demais. Iracema, José de Alencar. Gente, esse livro problematizam demais. Falam que, tipo, é a romantização dos portugueses, né? Eles passam ali em 1500 e pouco, colonização portuguesa. Mas é assim, é um português, tá? Que tá ali, a Iracema vê ele, atira nele e tal, mas ela acaba se apaixonando por ele, e ele por ela. Só que ela é a virgem dos lábios de mel e ela carrega, tipo, ela que faz é tipo um chá alucinógeno, um negócio alucinógeno ela consegue fazer só porque ela é virgem, sabe? Ela que detém esse poder de Jurupari, talvez, algo assim. E é um livro, cara, ele é muito progressista pra época. Muita gente fala que é machista, mas não é, cara. Não é mesmo, sabe? Eu li com muita atenção, pautado as críticas. 1865. O cara enaltece as tribos indígenas, a miscigenação brasileira, principalmente. Quem é cearense precisa ler esse livro, que tu vai se orgulhar demais da tua terra, velho. Vai se orgulhar demais de um autor cearense escrevendo isso. É bonito, a escrita é poética. E a outra, porque romantiza demais. É óbvio, cara, é o romantismo. Põe o Aloysio Azevedo, então, pra escrever algo assim. Aí tu vai ver bem diferente como realmente aconteceu. Isso aqui não, é romantismo. Porque não acontecia? Faz de conta, é um caso à parte, mano. Entendeu? Aí Drácula é bom. Exatamente, né? Então na boa, é muito bom esse livro, cara. Se tu leu e não gostou e problematiza ele, leia com atenção, cara. Leia com simbolismos. O cara, ele usa diversas linguagens tupi-guarani. Ele fez o trabalho de casa, sabe? José de Alencar, numa época que ninguém fazia, velho. Sabe? É muito lindo esse livro. Sério, sério, se tu é cearense e não leu esse livro, leia. Sério, vai por mim, cara. Lê esse livro. Ele é bom demais. E agora vamos para o Final Fantasy XIV, um livro que começa ruim e fica bom ao longo da trama. Vamos lá então, galera. Final Fantasy XIV é outro MMO do Final Fantasy, tá? É RPG, né? Esse de mundo aberto, tipo do Harry Potter Hogwarts Mystery. Então assim, quando o Final Fantasy XIV ele foi lançado, ele foi uma bomba. Ninguém gostava desse jogo. Ele tava cheio de bug e tal. Então ele foi fechado e 2 anos depois...
a Square pegou e relançou ele. E hoje em dia é um MMO, um dos mais jogados, né? Ele, World of Warcraft, o Genshin Impact agora. Mas Final Fantasy XIV sempre tá nas cabeças, né? Ele Deixa eu só me corrigir que eu falei Hogwarts Mystery, é Hogwarts Legacy, o jogo que vai sair do Harry Potter. Boa, boa. E eu trouxe este livro aqui da Han Kang, que é A Vegetariana. Esse livro começa lento, sem tu entender nada, mas aí o final dele é legal, sabe? É bem legal o final. Mas o começo chega a ser chatinho, sabe? Porque não acontece nada. Então, daí a partir da segunda parte da história, tu vai entender mais, né? Do final da primeira pra segunda. Pra mim, a segunda é a melhor. Mas o final é bem legal. É muito show o final desse livro aqui. Então, quem quer ingressar em literatura coreana, isso aqui é uma boa pedida, ó. Pequenininho o livro. E eu venho falar de Tirza. Esse livro, ele começa o cara preparando a festa da Tirza, ele tá cortando sushi. A Tirza é a filha dele. Então tu pensa, pô, é um pai solteiro, ele fica devaneando sobre a família dele, quando a mulher deixou ele cuidando da Tirza, que é a filha mais nova. A outra filha, ele é um livro holandês, eles passam na Holanda também, tá? E, cara, tipo, ele começa bem cotidiano, assim, e aí ele começa a devanear do cotidiano, tu pensa, tá, vai ser um livro de família. Daí ele já dá uma devaneada e tu, opa, nossa, isso não é normal de acontecer, sabe? Numa família. Aí vai pra festa da Tirza acontecendo, que esse cara, meu? E aí, meu, esse cara, ele se transforma, ele começa um pai amoroso, atencioso, ele vira outra coisa, sabe? Ao longo da história e no final do livro, meu Deus, cara. É um livro que é muito pouco falado, mas tenta dar uma chance pra esse livro, que ele realmente assim, vai te surpreender demais. E Final Fantasy XV, um livro com uma road trip, né? Pra quem não sabe, a história aí do Final Fantasy XV é um príncipe e a guarda real dele, que são os melhores amigos dele, numa road trip pra ele se encontrar com a Luna Freya, né? Que é tipo um oráculo, assim, do mundo, e eles precisam casar. Então é uma road trip. Começa com um príncipe empurrando um carro. Assim começa o jogo. E eu trouxe Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Uma baita de uma road trip aí. Que é um psicopata que põe uma mulher dentro de uma mala. E essa mulher é roteirista. Ela escreve um roteiro de Dias Perfeitos, que é uma road trip. E ele faz essa road trip com ela. Muito interessante premissa desse livro, e ele é muito bom. E eu venho trazer Surpreendente. Sempre falo que é um livro com uma road trip também, são entre dois casais assim de amigos, né? Tipo 2 homens e 2 mulheres no caso, e eles querem fazer um filme, sabe, um documentário. E o Pedro, que é o protagonista, ele trabalha na locadora. E ele também tem tipo um clubinho de filme, assim, que ele indica um filme, quem quiser ir lá assiste e depois eles debatem, sabe? Então isso vai refletir muito várias coisas que acontecem ali na locadora, enfim, esse cara tem é muito do bem, sabe? Esse protagonista aqui, e vai acontecer algo com ele que não posso falar, mas o título diz tudo sobre o livro, é surpreendente. Pra mim é o melhor do Maurício Gomiti. E por último, Final Fantasy XVI, não foi lançado ainda enquanto a gente está gravando. Um livro que você aguarda muito o lançamento. E eu resolvi trazer o livro que meu irmão vai lançar esse ano ainda, né? Um livro de poemas. De poemas aí românticos, né? Sim, e meio autobiográfico também, né? O nome é As 9 Musas e Afrodite. Esse é o nome do livro. Então, quando lançar vai ser estouro aí, o pessoal vai curtir bastante. Vai ter trailer, tudo mais, né? E eu vim falar, como meu irmão tá com esse projeto de lançar um conto por mês, eu não sei qual que vai ser o número dele, mas qual que é o nome do conto mesmo? Leilão de Virgindade. É a coisa mais absurda, mais grotesca, mais horrenda que eu já li, no bom sentido, né? Completamente influenciado pelo Marquês de Sade, esse conto. Ele é um conto
muita gente vai problematizar ele. Normal. É a coisa mais pesada que tu já escreveu. Eu li ele na fase beta ainda, então quero ver como ele vai estar concluído, né? E, cara, dos teus contos é o meu preferido. Realmente é o mais insano Daniel Hellturban que vocês viram. Sério, cara. Tu vai passar mal, teu estômago vai embrulhar. Se, tipo, no sufoco tu já... Meu, ele é 1000 vezes pior que o sufoco. Ele é bem pior que o sufoco. Nossa, velho. O sufoco até chega a ser engraçado. Isso aqui não é engraçado, velho. Esse aí, meu Deus, vai querer, sabe, terminar o quanto antes pra ver. Cara, O final é absurdo. daí tu tá, acabou, ele chega no final. Puta merda, cara, tu vai tipo, tu vai dormir com a mão na consciência, sabe? Vendo? Meu Deus, cara. Tô fazendo propaganda alta, põe expectativa lá em cima. Se tu gosta desse tipo de estímulo, tá? Tu vai ser surpreendido. Eu digo isso, cara. Tu vai passar mal, Luiz. Então é isso, né, meu irmão gêmeo? Exatamente. Espero que tenham gostado da tag gigantesca do Final Fantasy, né? A galera aí que queira fazer, faça. Bem legal. E é isso, galera. Cogite se tornar um membro aqui, pô, nos ajude, que tá bem difícil pra gente receber, né, mensalmente do YouTube. Então, cara, apoia aí, se torne membro a partir do nível 2. Teu nomezinho vai estar aparecendo aqui todo final de vídeo. Beleza? Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e Até mais.